Olá, meus caros, tudo bem? Eu vim trazendo hoje um vídeo, uma gravação que a gente fez com um professor chamado Sam Adam. Tá? O professor Sam Adam ele tem feito várias iniciativas, vários trabalhos em prol de crescimento de professores, aperfeiçoamento e envolve muito metodologia ativa, trabalhar com projetos. Então, assim, é um professor que tem inovado bastante na área dele, tem sendo bem motivador acompanhar os projetos dele e ele tem um canal também no Spotify, que é um canal chamado Level Up, que proporciona a ideia que o professor pode subir de nível, melhorar, avançar e crescer. Tá? Eu não vou falar muito dele, vou deixar ele se apresentar um pouquinho para vocês. Então a ideia básica é ele trocar algumas informações, falar um pouquinho com a gente sobre o trabalho dele. Fala aí, Sam. E aí, gente, tudo bem? Tô aparecendo já? Tá aparecendo, deu certo. Cliquei no botão certo. Que legal. E aí, gente, tudo certo? Meu nome é Sam, né? Sou professor de biologia. Pelo menos aí 6 anos já trabalho com gamificação, com metodologias ativas. Espero que hoje esse bate-papo aí possa ajudar muita gente aí. Legal, obrigado, Sam. Então, assim, eu já sigo você, já acompanho você há um bom tempo também, a gente já se conhece de alguns eventos, e eu sei que você tem feito várias coisas, entre elas, assim, fala um pouquinho, antes de você entrar no que você tem feito de inovação, fala um pouquinho tua formação, no que você trabalha hoje, no que você tem desenvolvido para nós. Tá bom. Eu sou professor de biologia, né? Hoje eu sou concursado no estado do Paraná. Eu trabalho meio período como professor de biologia no noturno. Eu sou mestre em ensino de ciências, né, e tecnologia, então eu segui mesmo esse caminho do ensino. Nas outras horas do dia, eu levo um projeto chamado Iniciativa Divulgadores, que tem aí como objetivo levar divulgação científica de maneira gamificada para as escolas aí das regiões mais afastadas. Então, escola de periferia, a gente vai em algumas escolas que não chega nem sinal de internet, sabe? Então, nossa função aí é gamificar essas informações científicas e levar para os alunos. De maneira geral, é basicamente isso que eu tenho trabalhado, né? Uhum. E os projetos assim que você tem se envolvido, eu vejo que você sempre posta muito sobre projetos que você tem trabalhado. Algum projeto que hoje chama atenção, que você desenvolveu e você acha que esse fez a diferença? Você tem algum projeto que te... Sim, eu acho que a ID, né, que é essa iniciativa de divulgadores, tem sido nos últimos 4 anos, pelo menos, o projeto que eu tenho focado mais as minhas energias. As imagens que eu coloco, assim, são atividades da ID mesmo. A gente trabalha de um jeito um pouco diferente, né? A nossa gamificação, as nossas metodologias ativas, assim, que a gente utiliza, elas são um pouquinho diferentes porque a gente não trabalha diretamente com alunos que vão ficar com a gente o ano inteiro, né? Então, a gente tem ali 1, 2, às vezes 3 horas com os alunos, então a gente tem que montar uma atividade que consiga capturar a atenção desse aluno e que consiga ser relevante para que depois o professor curricular ali dele consiga desenvolver algum conteúdo em cima disso. Eu vou dar um exemplo só para ficar um pouquinho mais claro. Esse ano, agora a gente está um pouco parado, né, nas atividades presenciais por conta da pandemia, mas a gente começou esse ano com um projeto justamente de virologia, sabe? A gente já estava acompanhando essa epidemia ali desde o final de dezembro, né? Como eu sou biólogo, então eu estava acompanhando bem de perto. E aí eu montei essa atividade, então é uma aula baseada em problemas, que é um apocalipse zumbi. Então a gente leva para a escola todo um cenário de apocalipse zumbi. Uma semana antes da atividade, a gente espalhou pela escola materiais de divulgação sobre o apocalipse zumbi e como os alunos não virarem zumbis. Só que todas as ações eram referentes ao coronavírus mesmo, sabe? Então, se você não quiser virar zumbi, lava a mão com frequência, não compartilha objetos de uso pessoal, enfim. A gente espalhou pela escola, então, mas tudo na temática zumbi, para trazer os alunos para esse contexto, porque eles gostam muito mais de zumbi do que de problemas que estão aparecendo no mundo, né? E aí, no dia da atividade, eles tinham 2 horas para conseguir achar a cura para o apocalipse zumbi. Então a gente passava para eles várias evidências. Então são 52 fichas de vírus, porque nessa narrativa a gente usa muito storytelling, né? O vírus zumbi foi criado por um bioterrorista. Então eles tinham que descobrir quais vírus o bioterrorista utilizou e achar a cura. E aí no final eles recebiam uma caixa com antivirais. Eles tinham que montar a fórmula do medicamento deles. E aí no final a gente colocava numa solução, sabe? Se mudasse de cor,
é porque eles acertaram. Se não mudasse, é porque eles não tinham conseguido achar a cura. Então, Entendi. essa foi o nosso último projeto, né? Baseado totalmente em problemas, team-based learning total, porque eles têm que fazer muito trabalho em equipe, né? As nossas atividades, elas demandam tanto trabalho que o aluno individualmente não consegue fazer. Então, eles precisam trabalhar em equipe, a gente trabalha muito com as soft skills, né, nessas atividades. Então, é basicamente isso que a gente tem realizado. E foi bem bacana, porque a Secretaria de Educação ela estava solicitando para as escolas que desenvolvessem projetos de conscientização sobre epidemia, sobre pandemia, sobre higiene, né, sobre métodos para evitar aí o contágio da doença. E aí a gente entrou com tudo nisso daí. Só que daí depois a escola parou, né? Entendi. É assim, para você ter bolado essa ideia, o que foi o motivador, além de vir a solicitação da Secretaria de Educação, mas assim, o que você acha que precisou na tua personalidade para te dar o gatilho de ter essa sacada de fazer isso e quais metodologias você usou? Você falou que comentou agora algumas que você aplicou. O que você aplicou de metodologia e como é que foi o insight de você ter bolado isso? Mas para pensar naquele professor assim a minha ideia conversando também com você é tentar dar ideias para professores de como é que a gente pode ter uma sacada de uma aula diferente. Claro que essa foi para ensino médio, né, que você comentou. Médio fundamental. Médio e fundamental são menores do que a nossa clientela que a gente tem aqui, que é ensino superior, mas assim, a grande sacada acho que você teve uma necessidade e um conteúdo para passar, e você conseguiu achar uma alternativa mais lúdica que tornava aquele conteúdo mais agradável, mais promissor, mais fácil de absorção do aluno. Você consegue dar uma ajuda para nós assim de como é que foi esse teu insight, como é que você teve essa sacada de fazer isso e com base em quê? Claro que sim. Bom, eu separei aqui a tua fala em acho que 3 partes diferentes, Tentei tá? fazer numa só, não consegui. Eu vou falar um pouquinho de cada parte, Show, assim. bacana. Bom, essas atividades que a gente faz, na verdade que eu tenho feito nos últimos 4 anos, o nosso foco é justamente trabalhar de um jeito completamente diferente do tradicional, sabe? Eu não gosto muito Eu acho que o tradicional é necessário, obviamente, tá? Eu não acho que só a metodologia ativa, dependendo, vai ser tão útil. Tem que dar uma mediada. O problema é que nas escolas a gente só usa a metodologia tradicional, né? Não usa nada de metodologia ativa. Foi por isso que eu criei também a ideia, para ter um pouquinho de senso de propósito. Com o tempo, criando essas atividades, que para mim eram até um pouco natural para criar, eu desenvolvi uma ferramenta, e acho que daí isso entra na parte do insight que você falou, sabe? Uhum. Que é uma ferramenta para criar esse tipo de aula. Eu chamo de protocolo ID, sabe? E com esse protocolo, tanto os professores aí que estiverem reassistindo, é possível usar o protocolo para criar atividade para qualquer série, desde o Fundamental 1, que a gente já criou, até para ensino técnico e ensino superior, que a gente também já trabalhou, mais com o ensino técnico do que com o ensino superior em si. Mas a gente já fez até com adultos, sabe? Tinha um ecossistema de startups em São José, inclusive acho que estava ligado ao sistema FIEP, e a gente fez atividade com eles para trabalhar soft skills, entendeu? Eu vou até mostrar, não sei se coincidentemente está aqui atrás, não foi combinado. Caramba! Eu só não sei de que aula que está aqui, mas tem alguma aqui. Esse aqui, ó. Então eu tenho, não sei se vocês vão conseguir ver, mas Acho que dá pra ver vocês bem. têm, Betinho, eu posso passar para você, caso seja do interesse, o PDF desse material, e aí os professores que quiserem podem baixar e utilizar gratuitamente aí, qualquer coisa é só me chamar para perguntar, mas é esse aqui, ó. Não sei se dá para ver daí. Pode aproximar mais. É que ele é um Aí. A3, né? Agora foi muito. Então Aí. ele pega. Mas a principal parte dele, eu vou mostrar, é esse eixo aqui, ó. Então, na verdade, esse gráfico aqui. Eu trabalho com 4 eixos. Cada eixo representa uma parte da atividade que eu vou construir. Então, depois que eu defini um tema, que nem eu defini o tema da virologia, porque justamente eu estava imaginando que seria um assunto importante que os alunos precisariam aprender. Eu venho aqui nesse gráfico, nesses 4 eixos, e eu vou preenchendo de maneira propositada mesmo, o que eu posso inserir para tornar minha atividade mais interessante. Então, por exemplo, um dos eixos é o eixo de metodologias ativas. Então, eu vou colocando aqui todos os recursos de metodologias ativas que eu posso usar. Esse gráfico que eu estou mostrando para vocês não é o do zumbi.
é o do sequestro, que foi um que eu fiz online. Acho que a gente vai falar sobre ele depois. Legal. Mas o que eu coloquei aqui? Então, por exemplo, de metodologia ativa, coloquei o Team-Based Learning, Problem-Based Learning, Challenge-Based Learning, Gamification, Bring Your Own Device. Então, são todas metodologias colocadas, pensadas antes da atividade mesmo. Então, eu vou fazer uma atividade que é uma atividade em times. Então, pensando no Team-Based Learning. Trabalhar em time não é só colocar os alunos para trabalharem juntos para fazer uma lição que eles já faziam individualmente. Você tem que criar uma atividade que ele exija a participação de mais pessoas. Então, pensando nisso, na hora que a gente foi produzir a atividade, já estava lá. O Problem-Based Learning, eles vão ter que resolver um problema. No caso da atividade do zumbi, é descobrir a cura para o apocalipse, para o vírus zumbi, né? E assim por diante. Um outro eixo é o eixo de soft skills, que a gente acha que não, pelo menos eu particularmente não acho que é muito bem trabalhado nas escolas, né? Então, esse eixo de soft skills, a gente já vai selecionando quais soft skills a gente quer trabalhar. Então, nesse caso do zumbi, a gente trabalhou gestão de tempo, porque eles tinham, né, era cronometrado ali o tempo, tanto da atividade total, e teve um momento dentro da atividade que eles podiam fazer um exame clínico em um zumbi. A gente pegou um manequim aqui, transformou em um zumbi no dia, né? A gente fez uma maquiagem por cima, e eles tinham 5 minutos para colocar um traje de proteção, que era a capa, proteção de face, máscara, luva, prender a luva com um esparadrapo, sabe? Para não deixar nenhum canto deles aparecendo. Sair do laboratório, ir até a sala que estava o zumbi preso na maca, e aí fazer uma consulta lá, coletar, vamos supor, a amostra da mordida, a amostra do sangue do zumbi, a amostra, enfim, do olho, do sangue que estava saindo da orelha, do nariz, enfim. Eles tinham 5 minutos e eles só podiam fazer 3 amostras. Então a gente trabalhou tomada de decisão, que amostras eles iriam coletar, gestão de tempo, gestão de pessoas, porque as equipes eram geralmente formadas por 8 pessoas e só 3 poderiam ir. Então todos esses soft skills a gente já anotou previamente para trabalhar. Falar, como é que eu posso trabalhar cada uma? E foi inserindo esses elementos. Além disso, tem um outro eixo que é o eixo da tecnologia. Esse aqui é uma armadilha, porque o pessoal acha que, geralmente, né, que é só você utilizar um recurso tecnológico é suficiente para você dizer que está usando uma tecnologia ali na aula. Até não está errado, mas no protocolo ID que a gente criou, eu particularmente não gosto muito desse tipo de pensamento. Eu gosto de ver que tipos de comportamentos, né, para um pensamento baseado em tecnologia, essa atividade propõe. Então, a gente tem deixa eu te né? fazer uma interrupção para te perguntar um negócio. Então, assim, na verdade, o que você está me dizendo, você faz uma análise ao contrário, né? Você verifica, em vez de você ter a aula e tentar achar soluções, você começa a ver o que é necessário para que eu consiga conduzir, vai ficar repetida a minha frase, consiga ver o que é necessário para que eu tenha aquele conteúdo aplicado. Né? Você instiga de forma contrária, pelo que eu entendi. Exatamente, exatamente. A gente escolhe primeiro o que a gente quer colocar e depois, durante a narrativa, a gente falando, tá faltando inserir isso, tá faltando inserir aquilo. E aí a gente dá um jeito de colocar, mas que faça sentido dentro da narrativa. Né? O storytelling é muito importante. Mas então, aí tem esse eixo da tecnologia, que pega esses comportamentos, né, baseados em tecnologia, esse pensamento baseado em tecnologia. Então, assim, a minha atividade vai tornar o meu aluno um cidadão digital melhor, um colaborador global, um aprendiz empoderado, enfim. A gente vai assinalando e vai fazendo. E o último eixo, que acho que é o eixo que fez o nosso projeto ter tanto sucesso nas escolas, é o eixo de marketing viral. A gente usa elementos do marketing viral dentro da atividade para fazer com que os alunos façam propaganda da aula para outros alunos. E assim eles vão querer cada vez mais ter esse tipo de aula, sabe? Então a gente trabalha com um método que é do marketing digital até, que é o PAE, né? Usar um ponto em comum para começar a falar com eles, inserir alguma novidade e trabalhar com emoções. E aí não são só emoções boas, né? Então tem atividades, por exemplo, a gente tem uma atividade de anatomia que a gente usa a emoção nojo, sabe? Que é para eles guardarem a informação. E olha, falar que funciona, porque a gente volta todo ano nas mesmas escolas, assim, que quando a gente entra, os diretores sempre querem que a gente retorne. E eles sempre falam, pô, eu nunca mais esqueci que você soprou um pulmão, fiquei morrendo de nojo, deu vontade de vomitar, sabe? Acaba vinculando, né? A sensação emocional dele acaba vinculando essa sensação, a necessidade lógica de aprendizado, e ele acaba fazendo o princípio do mapa mental, né?
Ele acaba Isso. vinculando uma emoção com algo lógico e racional, os dois hemisférios, né? Bacana, muito legal. Bom saber. Eu fiz algumas anotações enquanto você falava aqui. Opa, Você vamos lá. foi falando uma coisa, foi criando outras perguntas. Com base nisso, eu vi que você tem um amplo conhecimento e uma bagagem grande de metodologias. E a pergunta é: um professor que queira se aprofundar um pouco mais, você teria cursos para indicar, caminhos a seguir, entende? Eu queria me especializar um pouco mais em metodologias ativas, eu queria mais em gamificação. Você tem alguma coisa para indicar do tipo, vá por aqui, siga por aqui, para começar os primeiros passos? Para onde eu poderia direcionar um professor? Entendi. Ó, eu vou meio acho que na contramão da resposta óbvia, que seria procurar na internet, né? Porque, especialmente com esse período de pandemia, o que tem surgido de cursos, né? Acho que você deve estar percebendo também, né? Todo dia vem propaganda de 3 ou 4 cursos diferentes em metodologias ativas, de gamificação, e a maioria não são cursos assim tão bons, né? Mais a galera da fórmula de lançamento que quer lançar um curso e tirar o dinheiro, né? Aproveitar. E eu vou contando a minha trajetória. Minha principal fonte de estudo é livro mesmo, tá? Então, assim, todo mês eu compro pelo menos uns 2 livros e eu vou indo atrás desses livros conforme a metodologia que eu quero aprender. O primeiro livro de metodologias ativas que eu peguei para estudar era um compilado com várias metodologias. Eu acho que eu tenho ele aqui. Esse aqui, ó. Momento jabá. Não vou ganhar. Momento jabá. Não vou ganhar. Não sou afiliado. Põe o dedo na editora. Não, tô brincando, pode passar. Mas esse aqui, ó, foi muito bom e me deu uma noção geral de metodologias ativas, né? E aí, conforme eu fui aumentando, assim, ó, meu nível de estudo, eu fui escolhendo livros específicos para cada metodologia. E gamificação também. É a área de metodologia ativa que eu mais gosto, que eu mais uso, e também livros, né? Basicamente livros, assim, principalmente livros. Tem muito livro que não foi traduzido ainda, sabe? Então, eu busco muito fora do país, assim, materiais, né? E aí, num segundo momento, quando você já tem esse preparo, assim, para conseguir separar o joio do trigo, ir atrás de cursos online mesmo. Só que daí você já vai saber diferenciar, né? Qual que é um curso realmente que vale a pena, um curso que é só a galera do Fórmula de Lançamento. Enfim, então basicamente foi assim que eu fiz. Não sei se é o melhor caminho, mas é o caminho. Não, eu achei sensacional, porque você acaba tendo um embasamento, uma base boa com uma literatura que tem um corpo editorial por trás. E depois você acaba recorrendo a materiais disponíveis numa quantidade grande na internet, mas com um histórico, com um background para você conseguir discernir o que é um produto. Porque hoje realmente o problema que a gente tem, né, a massa de informações e a quantidade de dados é irrelevante. Inclusive, estava agora no Udemy assistindo uma propaganda de um vídeo ali, uma entrada de um vídeo, no qual eu encontrei erros que o cara estava falando numa matéria que eu leciono. Então, assim, mesmo sendo um Udemy, eles não conseguem, acho que, dar conta de gerenciar a quantidade de material que tem ali para ser filtrado, né? Material online acaba tendo esse risco. Mas achei muito boa. Você teria algum livro, assim, sem querer explorar, e a gente nem combinou isso, eu sei, mas algum livro para indicar, mesmo em inglês, de gamificação, que eu acho que é uma praia muito legal para se tirar ideias, assim. Não sei se tem algum que você lembre, que te chamou a atenção, tem. o top mais da tua vários. lista. Ó, eu tô com alguns aqui, ó, também não foi combinado, bagunçar tua prateleira, hein? Que não é mentira. Então eu tô com esse aqui, por exemplo, que fala sobre Sirius Play. Um pouquinho para baixo. Aqui. Aí deu pra ver. Aí ficou bom. Esse aqui. Depois eu passo os títulos para você também, se você for inserir em alguma descrição. Legal, show. Isso aqui é interessante. Assim, o pessoal da academia gosta de fazer uma distinção bem forte em cima de o que é um jogo, né? O que é um game, o que é um game-based learning, o que é uma gamification, o que é um serious play. Eu não gosto muito de trabalhar com isso, sabe? Eu penso no objetivo. Você consegue dar uma diferenciada básica para nós, assim? Você consegue dar uma diferenciada básica? Porque assim, para nós é novidade esses termos. Ah, tá, beleza. Eu vou falar assim, então eu vou te falar o que cada um basicamente, qual é a definição de cada um e o porquê que eu não concordo com isso, tá? Show! Bacana. É isso mesmo. Então, assim, games são esses jogos comerciais, tá? Então, ou não comerciais, mas tipo o jogo
até jogo de pega-pega, esconde-esconde, enfim. Ele cria um ambiente em que as pessoas aceitam se comportar em cima de algumas regras, e no final vai ter um feedback ali, se a pessoa foi vencedora ou não. Então, basicamente, isso é um jogo, que é o que a maioria das pessoas entende por jogo mesmo. Jogo de futebol, jogo de videogame, jogo de celular, são games, né? Game-based learning, ou aprendizagem baseada em jogos, é quando você utiliza um jogo pronto para mediar um processo de aprendizagem. Então, vamos supor, você vai usar o Pandemia, lá, o Pandemic, para trabalhar a virologia. Então, você leva o joguinho de tabuleiro, ou se for a versão digital, né, para o celular das pessoas, eles jogam, é um jogo normal, mas em cima daquele jogo você faz um processo de aprendizagem, coloca uma aula, faz uma discussão, enfim, uma reflexão. Esse é o Game-Based Learning. Gamification é quando você usa elementos dos jogos em um ambiente de não jogo. Então você não está criando um jogo novo. Você vai pegar alguma característica que o jogo tenha e vai inserir. Então eu vou pegar o exemplo do LinkedIn, que é um que eu gosto de falar. O LinkedIn, ele é uma plataforma, né, uma rede social baseada ali nos currículos, e eles tinham um problema de que as pessoas não completavam seus cadastros. E para eles conseguirem comercializar essas informações, seria interessante que as pessoas completassem. E eles tinham investido uma grana para fazer com que as pessoas, de fato, completassem, e nunca dava certo. E aí eles decidiram gamificar uma coisa simples, bem básica de gamificação, que é a barra de progresso. Eles inseriram uma barra de progresso para a pessoa ver quanto que faltava para ela terminar o cadastro dela. Só de inserir, só com esse elemento do jogo, eles tiveram um aumento de 20% no número de cadastros completados. Então, assim, isso é uma gamificação. Você tirou um elemento do jogo, colocou num ambiente que não tem nada a ver com o jogo, né? E os jogos sérios, ou serious play, são quase como se fossem jogos, mas com objetivos diferentes, com objetivos mais sérios. Um exemplo que eu gosto muito é o Folded. Ele é como se fosse um puzzle, tá? Científico, mas não é só para cientista jogar. Então você entra na plataforma do Folded e você pode resolver esses pequenos problemas, e com isso você está ajudando a equipe lá dos bioquímicos a encontrar formatos mais estáveis para as proteínas, sabe? Tem um case que é muito interessante que eles fizeram com uma proteína do HIV símio, e eles já estavam há 10 anos pesquisando essa proteína, sem obter o resultado definitivo de um formato lá, e em 2 semanas, se eu não me engano, posso estar falando besteira, mas se não me engano foram 2 semanas que o Folded colocou essa proteína lá, eles conseguiram chegar na resposta. Então eles usaram, para mim, assim, é gamificação também, sabe? Usaram esses elementos para fazer com que as pessoas jogando conseguissem chegar nessa resposta. Agora eu vou te falar por que eu não concordo. Porque, assim, eu paro para pensar muito no objetivo. Então, vamos supor, para os professores, o que é o objetivo? O meu objetivo é tornar minha aula mais engajadora, motivar mais meus alunos. Então, não importa se você está usando um jogo ou se você está usando um elemento de jogo. O que importa é que você vai engajar os seus alunos. Então, existem estratégias que a linha que separa de vamos supor, game-based learning para um gamification é muito tênue. E aí você vai falar assim, tá, mas isso é uma gamificação? Mas isso é um jogo? Tanto faz se é um jogo, se é uma gamificação. Se tá dando certo, é isso que vale, né? Bacana, é isso aí. Bom, só para mostrar os outros que eu falei para você, então tem esse aqui, também é bem tranquilinho, gamificar. Esse aqui que foi o primeiro que eu li, que é Gamification Inc. Pode afastar um pouquinho só. Aí, show. Aí tem esse aqui, eu terminei recentemente, Jogar para Aprender. Esse aqui é a coautoria de um dos maiores nomes de gamificação no mundo, que é o Carl Cap. E tem esse aqui que faz bastante sucesso aqui no Brasil, da Flora Alves. Alves, né? Isso. E assim, esses são livros bacanas para você começar. Agora, se você quer realmente aprofundar, eu recomendo não só o livro desse cara que eu vou falar, mas até mesmo o curso dele, que é o Yu-Kai Show. Ele é oriental. Ele criou um framework que se chama Octalysis. E, nossa, é uma gamificação, é um sistema de gamificação tão completo
que você lendo esse livro, basicamente você nem precisa ler os outros, porque você só com essa ferramenta consegue usar bastante, sabe? Uhum. Mas eu indico ele. Depois eu passo também a referência para você. É Yukai Show, o nome Bacana. dele. Vai ter uma lista grande de referência para você passar. Vai. Não, legal, Sam. Vamos lá. Mais algumas coisas que eu tinha anotado aqui. Uma das coisas que eu andei observando bastante e acompanhei com você, você não sabe disso, mas eu estava te monitorando esse tempo todo. Olha só. Uma atividade que você postou no Face, se não me engano, e no Instagram, que eu acho que fez bastante sucesso e acabou fervendo bastante. Inclusive, a primeira vez que eu vi a primeira chamada, eu achei até que era de verdade. Passou pela minha cabeça, falei, caraca, mas o cara não ia ter uma foto dessa, o que rolou? Eu achei que você estava contando alguma história do passado que fosse até verídica, entende? Alguma coisa que aconteceu no passado, escrito de um livro, alguma coisa nesse sentido, que foi a história do sequestro, né? Então, assim, conta para nós, assim, como é que foi essa história do sequestro, lembrando que a nossa ideia o encantador disso é ver os insights que você tem, dessas sacadas de como mudar esse caminho da coisa árdua para uma coisa muito mais gamificada, e explorando e acabando instigando os alunos a isso. Como é que foi, surgiu a ideia do sequestro e como é que consistiu toda essa trama aí que envolveu em torno do teu sequestro? Essa foi uma atividade bem bacana que eu fiz ali via Instagram e Facebook mesmo, mas via Instagram até. Basicamente foi por conta da pandemia. Os alunos eles estavam pedindo para a gente algum desafio, porque eles já estavam entediados demais, sabe? Foi antes de começarem as aulas no Google Classroom, enfim, que a gente trabalha muito mais com alunos da escola pública, né? Então eles não tinham isso, eles estavam falando, pô, façam alguma coisa aí pra gente poder passar o tempo, enfim, no mesmo estilo do que vocês levam lá para a nossa escola. Eu falei, vamos criar alguma coisa. Só que a gente tinha um super desafio, que a gente tinha que criar um desafio, nossa, eu falei duas vezes, a gente tinha que criar esse desafio sem poder sair de casa, então a gente tinha que usar os recursos que a gente tinha aí disponível. Eu na minha casa, o Lucas, né, que é o meu parceiro nesses negócios, na casa dele. E aí a gente falou, pô, que narrativa, né, que storytelling a gente pode contar para incentivar os alunos a virem participar e ao mesmo tempo que a gente não precisa sair de casa para tirar foto, para produzir evidências, enfim. E aí eu cheguei nessa ideia do sequestro. Então a ideia é que eu seria sequestrado por um grupo anti-ciência. E aí os alunos teriam 24 horas para conseguir encontrar o endereço que eu estava sendo mantido, né, pelos sequestradores. Então eles tinham 24 horas, a gente começou, acho que foi 3 da tarde de uma terça e terminamos 3 da tarde da quarta. E aí os alunos tinham que investigar um monte de coisas que a gente colocou para poder me encontrar. Mas a gente não queria fazer um desafio por desafio. A gente queria também trabalhar algum conteúdo com eles, que a gente trabalhou numa live depois que o desafio acabou. E o conteúdo era justamente as pseudociências, a questão de negar, né, o conhecimento científico, porque estava muito em voga ali ainda está, né, hoje, mas na época ali estava bem em voga por conta da questão do coronavírus e tudo mais. E o nosso objetivo não era nem entrar nessa discussão, era só eles conhecerem que existe esse movimento anti-ciência e tudo mais. Então, como é que a gente fez? Dentro dos elementos que eles tinham para investigar, a gente inseriu essas informações. Então, o grupo que me sequestrou justamente era um grupo de ludistas, né? Então, aquele movimento anti-tecnologia. E aí a gente criou um blog. Nossa, foi interessante que em uma semana a gente criou tudo. Então, a gente criou um blog do zero, que era supostamente o blog do sequestrador. Nesse blog a gente colocou um monte de informação sobre ludismo, sobre anticiência, sobre anarcoprimitivismo, sabe? E aí dentro, aliás, entre esses posts, tinha uns posts falando de mim, falando do Lucas, falando com raiva, né? Porque o cara tinha raiva da gente. A gente criou no Word mesmo uma lista de prints, na verdade não são prints, a gente criou, mas eram como se fossem prints dos e-mails que eu estava recebendo ameaças há algum tempo, sabe? E aí dentro dos e-mails também tinham outras evidências que eles tinham que achar. A gente criou uma conta de e-mail fake desse cara, e aí em 2 desses e-mails a gente criou acho que 58 e-mails fakes. E num desses 58 tinha o endereço do e-mail do cara mesmo. Então os alunos podiam mandar e-mail para ele para descobrir alguma coisa, sabe?
Enfim, a gente gravou o áudio, porque na narrativa, quando eles me jogaram no porta-mala, eu tava com o meu segundo celular. Então eu tava mandando o áudio pro Lucas do que eu tava vendo, ou do que eu tava sentindo. Eu falei, ó, agora eu tô passando por um lugar que tem cheiro de lodo, não sei o quê. E de fundo, no áudio, eu colocava efeitos. Então eu coloquei um efeito de um avião, para eles saberem que eu tava ali perto de São José, ali, aeroporto, sabe? Depois eu coloquei sons de aves para eles saberem que eu estava passando pelo passeio público. Coloquei o som até de um ônibus, acho que era do bairro Alto Santa Felicidade, para eles prestarem atenção e falar, pô, acho que esse cara tá indo para Santa Felicidade. E a gente fez esses vídeos, né? Mas a gente tem um estúdio aqui que a gente usa para gravar as aulas da nossa sala de aula invertida, de um clube que a gente está construindo, um clube de ciências. E aí a gente usou o chroma key, que é aquela tela verde atrás que a gente consegue tirar, e foi ali que eu gravei os vídeos do sequestro. Então, dentro de cada vídeo, a gente colocava mais pistas. Eu fiz um código Morse piscando, eu fiz um anagrama com as palavras, enfim. E isso a gente foi liberando a cada X horas. Então, começou às 3, às 6 a gente liberou um segundo vídeo, depois de noite liberou um outro, no dia seguinte de manhã liberou outro, e assim por diante. E eles tinham essas 24 horas para resolver o desafio e conseguir encontrar o endereço, inclusive no Google Maps, né? O que eu acho legal dessa atividade é que existe um preconceito com a gamificação que muitos professores, muitos profissionais acham que você só consegue gamificar se você usar aplicativos de gamificação. Então, usar o Kahoot, o Socrative, essas coisas assim, sabe? E não, você consegue criar uma atividade gamificada usando o Word, usando, sabe, o Drive, usando o Instagram, coisas assim simples, né? Para produzir, na verdade, as evidências que os alunos têm que estudar e descobrir e resolver algum problema. E foi bem legal que a gente estava esperando uns 30 alunos assim para participar, sabe? E vieram mais de 150 pessoas participando, até gente que não é Nossa. aluno, sabe? Teve um DJ que participou, sabe? Tiveram professores que vieram participar. E como era uma atividade em times, então eles mandavam fotos pra gente, deles fazendo conferência, um conversando com o outro, separando, sabe? Falando assim, ó, você analisa os artigos de jornal que tinha lá, e eu vou analisar os e-mails, você analisa os áudios. Então eles estavam fazendo até uma gestão de pessoas em cima disso, foi muito bacana, foi bem legal. E vários alunos descobriram o endereço, e não estava fácil assim, sabe? E Aham. eles acharam o endereço, era uma casa aleatória que eu peguei no Maps lá em Santa Felicidade, e eles tinham que dar o nome da rua e o número do lugar, sabe? Foi Caramba. bem interessante. É o processo de instigar eles a buscar o conhecimento, né? Tipo, eles são. Eu acho que é a história que a gente não pode falar aqui, mas das duas cenouras, né? Que a gente já conversou no passado. É verdade. Os fatores motivacionais. Você vai obrigar que seja feito de tal jeito, isso tanto para os professores quanto para os alunos também, né? Você vai obrigar que seja feito com essa tal metodologia, com esse determinado formato, ou você vai aprender esse conteúdo na marra, ou você vai ter um fator motivacional que instigue você a correr atrás daquilo. O aproveitamento disso é extremamente maior, todo mundo sabe disso. Legal. Sim. Nossa, é fantástico. Essa do sequestro eu acompanhei também, eu vi o fervo que foi, e o legal é que você acabou usando uma necessidade que você tinha e instigar eles nesse momento de pandemia. Né? Daí eu já te puxo um gancho em cima disso, algumas coisas que a gente não combinou. Vamos lá ver o que dá, mas acho que é sossegado. Vamos, vamos. Uma das preocupações que a gente tem agora, acho que todos os professores têm, esse momento de pandemia, a gente está isolado, fechado, enclausurado, trabalhando. Eu tenho ouvido vários professores comentarem sobre o desespero de não saber como inovar nas suas aulas. Então, hoje, o que tem acontecido bastante é isso. Claro que quanto mais a tecnologia acaba vindo ajudar e até atrapalhar, até a gente aqui, espero que toda essa gravação dê certo e o cenário que a gente montou aqui, o cenário de software aqui com ferramentas, então, claro, às vezes a tecnologia até atrapalha um pouco, mas eu acho que nesse momento de pandemia parece que ela está trazendo um acréscimo e uma vantagem muito grande para o trabalho. Então, uma das perguntas assim que eu tenho para você, se você tem alguma ideia, alguma sugestão, como é que um professor que hoje se sente meio segregado, meio sem opções, acho que a palavra certa seria essa. Hoje eu me vejo sem opções na minha disciplina. Eu não sei o que fazer a frase que eu ouço é essa. Eu não sei o que fazer com os meus alunos, né? Principalmente que hoje o que acontece? Eu estou no momento online e eu tenho uma transmissão de vídeo online que muitos não abrem câmera, muitos talvez nem falem, eu nem sei se o aluno está do outro lado. Eu falo para os meus alunos assim, abram a câmera, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais dar aula para avatar. Então, assim, eu dou aula para ícone. Então, assim, se você tem alguma ideia, como é que o professor pode sair de uma furada dessa, assim, tipo, eu não sei o que fazer mais com a minha turma?
Tá? Eu não consigo imaginar. Lembrando que a gente tem aula para adultos, que é um pouco mais complicado até a gente conseguir instigar isso. E o nosso foco ainda é indústria. Então, assim, como focar isso para tentar trazer? Sai alguma ideia assim? Eu sei que te peguei desprevenido nessa pergunta, que não estava no script. Mas, assim, só se sai algum caminho das pedras, assim, por onde eu posso ir? Olha, eu acho que mesmo que o público seja um público adulto, todo mundo gosta de jogo, né? Todo mundo gosta de desafio. Nem que seja Então, canastra. exatamente. Então, assim, inclusive uma coisa que acontece muito nas aulas remotas é o aluno colocar no, sei lá, no computador, no notebook, abrir a sala de aula e ficar no celular jogando, né? Enquanto o professor está falando. Uhum. Então, assim, a capacidade de criar um desafio ou um jogo que seja, mesmo que seja muito simples, mas só de você criar um ambiente diferente, já vai modificar bastante o engajamento e a motivação dos alunos, mesmo que eles sejam alunos. É claro que, né, vou fazer aqui agora uma ressalva. Isso não é uma solução para todos os problemas, não funciona exatamente com todo mundo. Ele aumenta o engajamento, mas não vai a 100%, certo? Uhum. Então a gente tem que ter também isso em mente. Eu defendo muito o uso da gamificação, da utilização dos jogos, né, justamente para resolver esses problemas. Então, assim, a ideia é você pegar muito. É que você trabalha muito específico em cima de cada problema, sabe? Não sei se eu estou Uhum. respondendo o que você perguntou. Não, Eu vou dar um tá. exemplo. Aqui no estado, a gente está tendo um problema muito grande de alunos que não estão acompanhando as aulas no Google Classroom, nem no aplicativo. Porque, nossa, por muitos motivos. Não é por causa de não ter acesso, tá? Que é a primeira coisa que as pessoas pensam. Ah, mas eles não têm acesso, eles não vão assistir mesmo. Não. Eles têm acesso, eles estão assistindo porque eles não querem. Então, eu estou, pelo menos na minha disciplina, desenvolvendo algumas estratégias gamificadas para conseguir trazer esses alunos. Então, uma coisa que eu estou utilizando, claro, né, que é o que a gente tem às mãos, eu faço agora, foi recente, essa semana aí, eu estou trabalhando genética com eles. Então, pensei, como é que eu posso fazer uma atividade de genética que não seja só uma lista de exercícios lá no Google Forms que eles vão responder, eles vão colar tudo, enfim. Mesmo que o Forms tenha, né, aquelas possibilidades de você inverter as questões, as opções, mas eles vão dar um jeito. Então, eu criei um outro desafio que se chama o Filho de Anitta. A Anitta é cantora, né? Por que a Anitta? Que justamente é um ponto em comum, que é eles ouvem, eles gostam, eles conhecem, no mínimo, né? E aí eu passei as características que eu estava trabalhando lá, como se fossem algumas da Anitta, algumas do suposto filho dela, e aí tem 10 caras lá que dizem que são o pai do filho dela porque querem arrancar o dinheiro dela, sabe? E aí tem as características deles lá. O desafio é que eles consigam descobrir quem é o pai, porque na narrativa, se eles provarem que o cara é o pai da criança, o cara vai dividir um dinheiro com eles e tudo mais. Então, assim, isso já muda um pouco o caráter de tarefa para jogo. E isso já atrai um pouco mais os alunos. Tem uma atividade que eu uso que é para adultos, que é uma atividade de. Só que esse não é online, tudo bem, mas dá para ter uma noção do que é, sabe? Que é uma atividade para trabalhar negociação. Então, é um jogo de tabuleiro que eu criei, em que são 6 grupos formados, não importa o número de pessoas por grupo, e as pessoas, cada grupo representa um continente, e esses continentes estão sofrendo com alguma epidemia. Só que é uma epidemia diferente para cada continente. E eles têm que produzir a cura para salvar todo mundo do continente deles. Então vamos supor, América do Sul está com sarampo, América do Norte está com ebola, sei lá, África está com febre tifoide, assim por diante. Só que os insumos que eles usam para criar essas curas estão todos espalhados por todos os continentes aleatoriamente. Então eles não conseguem criar para todo mundo do grupo. E aí a gente faz como se fosse a ONU lá no meio da sala, e a cada 3 minutos, um aluno de cada continente vai para negociar com os outros estudantes esses insumos. A sacada desse jogo é que eles negociam escondidos dentro de uma caixinha de medicamentos lá. Então, se eu estou negociando com você, eu posso pedir vamos supor, uma amostra de sangue
e você diz que tem e me manda outra coisa. Então eles podem blefar, eles podem mandar a caixinha vazia, inclusive, né? Eles podem cobrar mais caro por cada insumo. E no final das contas, ninguém consegue salvar o continente porque eles começam a roubar um do outro e ninguém mais consegue negociar, sabe? E esse é um jogo que a gente faz com adultos. E dá super certo. No final a gente fala, ó, galera, vocês não conseguiram concluir o desafio porque vocês não souberam negociar. Vocês acharam que negociar é um jogo de ganha-perde, não pensaram em trabalhar em um sistema de ganha-ganha para todo mundo se salvar. Tinha, porque o jogo sempre tem o número exato de insumos para salvar todo mundo. Então, se eles negociarem direito, todo mundo vai salvar, de todos os continentes. Só que eles, né, não fazem isso. E é um jogo que motiva muito a galera, mesmo sendo adultos. Então, passando isso para o ambiente digital, se o professor tiver essa sagacidade de criar um desafio que motive que desafie esses estudantes, que não seja só uma lição, só uma tarefa, isso valoriza bastante e traz bastante gente para acompanhar a aula. Vou te fazer uma pergunta de atravessado. Fora do teu horário de trabalho, você joga? Pouco, muito, olha, extremamente. Você é um viciado. Eu já vou dizer por que da pergunta. Quanto? Sabe? Oi, desculpa. A pergunta é assim, o quanto você joga fora do teu horário de trabalho? Porque assim, no meu ver, uma experiência que você tenha, sei lá, eu jogo, por exemplo, jogo tabuleiro, às vezes com meu filho, com um namorado e os enteados a gente joga. Então, o que acontece? Nesse processo, você acaba descobrindo ali um monte de ideia durante um jogo de War, por exemplo. Tô jogando um jogo de War, às vezes dá uns cliques do tipo, caramba, eu podia usar isso numa aula. Mas assim, eu acho que é importante talvez desenvolver essa parte de criatividade. Às vezes a gente acaba ficando muito preso no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso estresse local. É por isso que foi a pergunta, o quanto você é um jogador viciado fora desse horário, porque isso pode te gerar material também. Então essa experiência que você tem fora de aplicar jogos no teu dia a dia de lazer, o teu momento de lazer pode ser trazido para uma sala de aula. É a epifania do momento, né? Tipo, é a hora que você tem um insight da coisa. Então, assim, isso é verdade? Você acredita nisso que eu falei? Ou você acha que não tem ligação uma coisa com a outra? Ajuda ou não ajuda? Eu acho que ajuda bastante, mas eu, curiosamente, não jogo muito, olha só. Sério? Eu sou muito melhor, pelo menos na minha opinião, eu sou muito melhor criando jogos do que jogando jogos. Inclusive, jogos que eu crio... Você não joga. Eu não ganho. Não, eu jogo, mas eu não ganho. Né? Entendi. Tem jogos, tem um que eu criei, que é o Batalha Biológica, que é como se fosse um Magic, só que de doenças, né? E, cara, olha, eu devo ter jogado mais de, sei lá, 150 vezes esse jogo, porque todo lugar que eu vou, com colegas, amigos, assim, eles pedem para levar. Se eu ganhei 5 vezes, é muito. Eu sou muito ruim. Eu tô contando isso pra você agora, e a minha mulher tá aqui na frente dando risada na minha cara. Confirmando que isso é verdade. Assim. Eu sou muito ruim jogando. Mas o que eu faço? Nos últimos anos, eu tenho encarado o jogo de uma maneira um pouco mais profissional mesmo. Então, assim, eu pego para estudar os jogos. Então, eu estou me divertindo, obviamente, mas eu estou estudando também as dinâmicas, as mecânicas, a estética de cada jogo. Uma coisa que eu faço, basicamente, todo dia eu faço isso no celular. Eu entro na Play Store, ou no computador, eu entro lá na Steam, eu vejo os jogos que são gratuitos, ou que sejam baratinhos, assim, né? Eu baixo esse jogo e fico explorando ele até eu terminar o jogo, ou pelo menos por 2 dias, assim, para aprender. Depois eu tiro um print, eu jogo no computador e escrevo uma opinião e deleto ele, para eu conhecer novos jogos. Uma coisa interessante, inclusive da Play Store, assim, é que você consegue ver, né, o número de downloads, o número de pessoas que avaliaram, a nota do jogo. Então, se você pega um jogo ali que tem uma nota 4,5, 5, e teve, sei lá, 1 milhão de downloads, 5 milhões de downloads, você já consegue perceber que, nossa, de fato, esse jogo aqui é uma coisa que a galera tá curtindo. O que será que ele tem de diferente? E aí eu baixo para jogar, para tentar pegar essas nuances, essas coisas interessantes. Você faz uma análise crítica do jogo, técnica, assim, nesse jogo, o que atrai as pessoas a ponto de fazer esse número de download e eu posso pegar essa essência e usar para mim, nesse sentido. Exatamente, nesse sentido. E assim,
eu tenho lidado com algumas engines, né, que são programas para criação de jogos digitais. Uma que eu estou trabalhando bastante agora é o RenPy. Ele cria jogos bem simples, que são aquelas visual novels, sabe? Os adolescentes usam para fazer simulação de encontro. Eles usam aqueles personagens de anime, mangá, enfim, e colocam lá. Mas ele tem toda uma programação bem interessante em Python por trás, sabe? Ele é bem bacana. E ele funciona muito bem para você fazer jogos baseados em texto, inclusive. Então, e eu achava que, nossa, a galera nunca vai querer jogar um jogo baseado em texto, que é um jogo que praticamente não tem imagem. É só o texto falando e você tomando decisões. E olha, eu vou te falar que na Play Store tem um monte de jogo assim, que é super bem avaliado e que muita gente baixa, sabe? E isso daí, para você criar uma aula, eu estou montando, por isso que eu estou mexendo no RenPy, eu estou montando uma aula sobre história da ciência, em que a narrativa é a viagem no tempo. Então, os jogadores, eles fazem parte de uma polícia do tempo, enfim, e tem um terrorista que ele está construindo um dispositivo que vai explodir e destruir o tempo. Só que para construir esse dispositivo, ele precisa de elementos específicos criados pelos cientistas da época, sabe? Então, ele vai pegar, sei lá, o anel da relatividade. Ele pegou com Einstein. Alguma coisa de princípio de incerteza, alguma coisa de radioatividade, daí vai ter que falar com Heisenberg, com a Marie Curie e assim por diante. E aí vai ter uma opção super grande de cientistas para os alunos conversarem, porque eles não vão saber de quem que ele pegou. Eles vão ter a planta, no caso o sketch lá da bomba, do dispositivo, e vão ter que descobrir, esse negócio de radiação, com quem será que a gente pode falar? E aí eles vão ter que voltar no tempo e interagir com essas pessoas. E além disso, eles vão ter que interagir com essas pessoas de um jeito que não altere o tempo. Então, tá dando um pouquinho de trabalho para criar esse, porque eu tô fazendo com 35 finais diferentes. Nossa. Porque dependendo de como ele interage com algum cientista diferente, ele acaba influenciando o futuro, sabe? Então, assim, vamos pegar um exemplo aqui que eu coloquei. Se ele volta no tempo e ele dá um jeito de fazer ele interage errado com o Einstein nunca vai para os Estados Unidos acabam nunca fazendo a bomba atômica, e aí acaba que, sei lá, os nazistas vencem a guerra, e aí quando os caras voltam para o presente, na verdade a gente vive numa sociedade nazista, sabe? Coisas assim. Uhum. Então, eles têm que pensar bem racionalmente, assim, usar bastante raciocínio lógico para saber em que momento falar com os cientistas e o que falar. E é basicamente baseado em textos, é um jogo baseado em texto, assim, vai ter uma fotinha ou outra, mas baseado em texto, né? E é algo bem, bem interessante que eu tive esse insight estudando a Play Store. Nossa, nunca tinha imaginado seguir essa linha de raciocínio. Vou começar a olhar a Play Store diferente. Principalmente na Steam, começar a olhar a Steam, já que eu sou obrigado a jogar. Não, tô brincando, eu jogo com meu menino, porque ele gosta, eu gosto também. Então, deixa eu só te fazer uma pergunta mega curiosa também. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre... A gente já tá aí com quase 50 minutos de conversa. O tempo voa. Verdade. Eu queria saber um pouquinho sobre como é que foi o projeto teu do Spotify, como é que começou, como é que veio essa ideia, como é que a coisa surgiu e principalmente, assim, os convidados que você tem, fala um pouquinho também as experiências que você já teve e a bagagem que esses caras estão trazendo, qual que é a ideia do canal principalmente. Com certeza. A ideia do podcast, o Level Up, é quase que um grito de rebeldia com esses cursos do Hotmart que estão lançando aí nessa pandemia, sabe? Porque eu tava ficando injuriado, eu sou uma pessoa meio injuriada mesmo. E muito conteúdo fraco, muito conteúdo fraquíssimo sendo vendido a 40, 50, 80 reais. E aí eu falei com o Lucas, cara, vamos criar um conteúdo bacana e disponibilizar gratuitamente para os professores que querem aí querem estudar, querem, né, melhorar na carreira, conhecer coisas novas. E eu sempre fui um consumidor de podcasts, né? Eu aprendo muita coisa com podcasts, porque eu costumo ir de bicicleta para as escolas que eu dou aula, né? E são escolas longe, então eu fico, sei lá, 1 hora pedalando para ir, 1 hora pedalando para voltar. São 2 episódios de podcast que eu posso ouvir, né? E aí todo dia, então, são 10 podcasts por semana que eu consigo escutar, assim. E aí eu pensei, vamos criar um podcast, trazer uma galera, porque ao mesmo tempo eu reconheço que talvez eu não tenha tanto conteúdo assim para compartilhar em vários momentos com os professores. Eu tenho uma experiência aqui, uma experiência ali, então a gente pensou nesse formato de trazer
uma galera que a gente acha que está fazendo um trabalho bem bacana, bem inspirador, para falar para os professores sobre as suas áreas, né? E são áreas assim bem diversificadas. Então a gente já trouxe o Fernando Granato, por exemplo, para falar sobre empreendedorismo na educação. Ele que é o fundador da Kiron e da Decodifica School. A gente trouxe o Paulo Tomazinho, que é uma referência em metodologias ativas no Brasil, para falar justamente sobre isso, um pouquinho sobre como que ele chegou nessas metodologias, como aplicar, enfim. Além do, teve o teu podcast que foi sensacional, né, para falar um pouco Obrigado sobre pelo convite. aprendizagem e cultura maker. Foi muito legal. Inclusive, ó, informação Ixi, não privilegiada. tava sabendo. Não foi É combinado. o podcast campeão Você de, tá de, brincando? de acesso. Aquela galera que eu paguei, então, estão fazendo o papel Ah, deles. Beleza. muito bom. Mas a gente já trouxe, e assim, não são pessoas, não são professores falando, né? Então a gente abriu. Tem professores, né? O último que a gente gravou foi com duas professoras de história, falando como elas aplicam metodologias ativas no ensino de história especificamente, então atividades, práticas, sugestões, enfim. Mas a gente já trouxe até convidado que não tem nem ensino superior. Para falar de facilitação, mas o cara trabalha tanto com isso que ele tem um conhecimento super bacana, sabe, nessa área. Então a gente não tem esse preconceito, a gente está trazendo informações que sejam relevantes. Hoje a gente gravou com uma professora, inclusive acho que é amiga tua, Juliana, A Juliana é. sobre formação de professores. Amanhã a gente vai gravar um sobre aprendizagem criativa. Então, assim, a gente está trazendo uma galera bacana para o professor que, né? Porque de repente em casa ele vai limpar a casa, vai lavar uma louça, vai fazer alguma coisa que Apagar um quadro. não... Fazer o quê? Apagar um quadro. Os caras compraram um quadro para pôr em casa. Vai fazer alguma coisa que ele não precise, de fato, ficar prestando atenção, né? Ah, eu tô limpando a casa, coloco um podcast e vou aprender alguma coisa. Então é uma hora que eu não perdi do meu dia. E a gente está fazendo um conteúdo, assim, são podcasts que não são curtos, como a gente vê por aí, né? Podcast de 15 minutos, 20 minutos. Nosso podcast mais curtinho tem 1 hora. É Então a uma gente pedalada. aprofunda mesmo em É. cada tema, Se a mapeou de gente acordo debate com. bastante. Se Então é um mapeou de acordo conteúdo com o teu bem bacana. deslocamento, né? O teu horário de 1 hora foi por causa do teu deslocamento de bicicleta. Eu preciso de um É podcast mais ou de menos 1 hora, isso. entendi. Nossa, muito, muito legal, assim, de saber isso. Eu acho que a fonte inspiradora pelo que eu percebi de tudo que você falou, assim, basicamente é dois. É procurar essa motivação, o que te causa motivação, o que te movimenta, o que faz você pedalar, o que faz você andar, né? E buscar informações, principalmente leituras de base fortes, para poder dar subsídio e, assim, fomentar essa criatividade, porque, na verdade, o teu sucesso mesmo está sendo dessa criatividade que brota, né? E da onde que vem isso? Eu acredito muito que isso pode ser construído. Então, assim, você Com pode certeza. construir isso, não necessariamente eu sou criativo, não sou criativo, mas eu acho que instigar essa criatividade e poder fomentar isso dentro de uma sala de aula é uma coisa fundamental, assim, no momento que a gente vive, principalmente de pandemia, né? Eu acho que a criatividade ela tá mais em você conseguir unir informações de lugares diferentes do que você criar alguma coisa completamente do zero, né? Então, Bacana. algo que eu faço para tentar me manter criativo assim, cara, qualquer loucura que me chamem para ir, eu vou. Qualquer coisa. Então, eu vou te falar, eu sou biólogo por formação, né? Cara, mas eu estudei piano, tipo, sozinho, porque um amigo meu me convidou para aprender piano, só que a gente não tinha grana para fazer aula. Fiz curso de teatro. Cara, eu tenho 160 quilos, eu fiz curso de modelo. Olha, você vê. Eu fiz Caraca! até, cara, eu fiz até aula de crochê, pra você ter uma noção. Isso desenvolve, na verdade isso acaba colocando a gente, que nem lá onde a gente se encontrou uma vez, que foi, eu estava narrando o Racatinho lá no microfone, também eu acho Foi. que a gente se colocar em situações que explorem sair da nossa caixinha, sair do nosso quadrado, eu acho que acaba gerando um estímulo também, né? Com certeza. E aquilo foi uma loucura aquele dia. Eu vi. Muito legal. Muito obrigado. Eu ainda queria que você trocasse umas palavrinhas com a gente. Aonde que nós lhe encontramos? Como é que a gente consegue entrar em contato? Passa para nós também o link do teu podcast, lá do canal do Level Up.
Eu acho que vai ser sucesso na certa. As pessoas que estão ali, eu já estava acompanhando, antes de eu chegar na entrevista, eu estava acompanhando as outras, o Tomazinho, fantástica o áudio que vocês fizeram, a entrevista que vocês fizeram, ele traz uma bagagem, um conteúdo muito bom. E assim, muito elogiar esse podcast de vocês, porque eu acho que o conteúdo realmente que vocês tinham a intenção de se propor, realmente vocês estão fazendo, vocês estão com um conteúdo forte, são pessoas de gabarito que têm ali um know-how atrás, uma experiência ótima para trazer ideias. Eu acho que uma das coisas mais importantes é o pessoal seguir esse teu podcast, porque ali saem ideias, mostra pessoas que tiveram sucesso no que elas estão fazendo ou estão nesse momento, e só pessoal gabaritado mesmo. Então passa para nós assim, teu contato, como é que a gente localiza, e faz um jabá aí do teu podcast, que é sensacional. Opa, pode deixar. Eu tenho um site, né, que é profsanadam.com, San com M de macaco e Adam com M de macaco também. Lá nesse site já tem uma aba para o podcast, mas se quiser procurar direto no Spotify, é Level Up, né? Então, um nível acima aí. Também estou no Instagram, que é onde eu compartilho a maior parte das atividades que eu faço, essas loucuras aí. Estou com um desafio, né, nos stories, que é o desafio de 200 dias, que a cada dia letivo eu faço alguma coisa para me tornar um professor melhor. Então, tá difícil pra caramba de não falhar nenhum dia, porque afinal de contas são 200. A gente tá no dia 76, eu acho, tem que ver ali no Instagram. Então, meu Instagram é prof.sanadam também, só procurar lá que me encontra. E acho que basicamente são esses 3 caminhos aí mais fáceis de conseguir me encontrar. Legal. Nossa, acho que já podemos fechar, assim, nós estamos com o horário, passou voando, eu nem vi que fazia tanto tempo que nós estávamos conversando. Muito obrigado mesmo por você ter aceito o convite de gravar esse vídeo, e eu acho que a ideia é que as pessoas tenham um pouquinho dessa possibilidade de que caminho seguir, principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente está sendo explorado para novas atividades, novos recursos, a gente está tendo que se reinventar a cada momento. De manhã cedo é um momento de mais um dia de reinvenção, não tem um dia após o outro, são 2 meses fechados pensando em coisas diferentes para fazer, e elas acabam correndo. Então, muito obrigado mesmo pelo você aceitar o convite, pelos seus direcionamentos, e parabéns pelo seu canal, de novo, né, seu podcast, que está sendo sensacional. Obrigado, meu caro. Grande abraço. Eu que agradeço aí o convite. Espero que o pessoal tenha gostado. Abração para todos aí. Legal. Obrigado. Até mais. Senhores, conversamos aqui com o professor Sam Adam. Então a ideia era passar um pouquinho dessa informação, mostrar quem é ele. Eu tenho acompanhado ele faz tempo, desenvolvido vários projetos bacanas também. Eu acho que essa visão que ele trouxe de como que surge isso, eu acho que mais do que as técnicas que ele usou, é como que isso é fomentado dentro da vida dele, né? Como é que atrai. Então, a ideia de trazer esse vídeo para vocês mesmo era tentar mostrar algumas possibilidades e algumas coisas que as pessoas estão fazendo e está gerando resultado, né? Espero que tenham gostado e vamos ver o que rola, beleza? Obrigado, senhores. Até mais. Hasta.